O propósito escondido no sofrimento que você não entendeu. Você já se perguntou por que alguns dos momentos mais dolorosos da sua vida aconteceram justamente quando você mais buscava fazer o bem? Por que perdas, fracassos, rejeições e silêncios surgem mesmo quando estamos tentando permanecer fiéis? Há dores que parecem não ter explicação, dias que não fazem sentido e acontecimentos que deixam marcas profundas na alma. E, ainda assim, existe uma afirmação escrita por Paulo que atravessou séculos desafiando a lógica humana e confrontando o coração de todos os que sofrem. E se eu te dissesse que aquilo que mais te feriu pode estar ligado a um propósito que você ainda não consegue enxergar? E se você descobrisse que o sofrimento que hoje pesa sobre sua história não é um erro no plano de Deus, mas parte de uma obra maior que está sendo construída silenciosamente dentro de você? Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não fez exceções. Não separou dias bons de dias maus. Ele incluiu tudo, inclusive aquilo que você preferia apagar da sua memória. Existe uma sabedoria esquecida escondida nessas palavras. Uma verdade espiritual que poucos conseguem acessar porque exige fé madura, silêncio interior e coragem para encarar a própria dor à luz de Deus. Muitos leem essa passagem como um consolo superficial, mas Paulo estava revelando algo muito mais profundo. Ele estava nos ensinando a enxergar a vida com os olhos da eternidade, e não apenas com a lógica limitada do presente. Talvez você esteja vivendo um dilema que ninguém entende. Talvez esteja carregando perguntas que não encontram resposta. Ou talvez esteja cansado de ouvir que tudo vai passar, sem conseguir acreditar nisso de verdade. Este estudo não é para negar sua dor. Pelo contrário, é para revelar o que Deus pode estar realizando exatamente através dela. Ao longo dos próximos minutos, você vai compreender por que nem mesmo o seu pior dia escapou do cuidado divino e como o sofrimento pode se tornar um instrumento de transformação espiritual. Antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer um gesto simples, mas cheio de significado. Escreva nos comentários a frase Paz em Cristo. Esse ato é um compromisso silencioso com sua fé e um sinal de abertura para aquilo que o Espírito Santo deseja revelar hoje. Também curta este vídeo. Ao fazer isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio e precisam ouvir que Deus não as abandonou. Ao se inscrever no canal, você se torna parte de uma comunidade que usa este conteúdo como apoio espiritual diário, como uma chama acesa em meio às dificuldades da vida. Fique atento, porque o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção que você vem esperando há muito tempo. Agora, com o coração aberto e a mente atenta, vamos iniciar este estudo. Um jóio sofrimento que não parecia ter sentido. Tudo o que foi dito até aqui nos conduz naturalmente a uma pergunta inevitável. Se existe um propósito escondido no sofrimento, porque ele quase nunca é claro enquanto estamos atravessando a dor. Para responder a isso, precisamos olhar para uma das histórias mais desconcertantes das Escrituras, a história de Jó. Um homem justo, temente a Deus, íntegro em sua conduta, e ainda assim profundamente atingido por perdas sucessivas que ultrapassam qualquer explicação humana imediata. Jó perde seus bens, seus filhos, sua saúde, e, junto com isso, perde também a compreensão do que está acontecendo. Ele não recebe avisos prévios, não recebe explicações celestes, não recebe respostas rápidas. O que ele recebe é o silêncio. Um silêncio que pesa, que confunde, que provoca perguntas difíceis. E é exatamente nesse ponto que muitos de nós nos reconhecemos. Quantas vezes você também fez tudo o que estava ao seu alcance, mesmo assim, viu sua vida desmoronar sem entender o motivo? Os amigos de Jó tentam oferecer respostas prontas. Dizem que ele deve ter errado, que algo oculto precisa ser confessado, que o sofrimento é sempre consequência direta de culpa. Mas essas explicações não sustentam a realidade. A dor de Jó não nasce do pecado pessoal, nasce de um mistério maior, de algo que ele não consegue enxergar naquele momento. Isso nos ensina uma verdade profunda: nem todo sofrimento é punição, e nem toda dor é sinal de afastamento de Deus. Ao longo de sua jornada, Jó questiona, chora, lamenta e até se revolta. Mas há algo que ele não faz. Ele não abandona Deus. Mesmo sem respostas, ele permanece em diálogo. E é nesse espaço de permanência, ainda que ferida, que o propósito começa a se formar. Não imediatamente visível, não facilmente compreensível, mas real. O sofrimento de Jó não foi desperdiçado. Ele se tornou um caminho de revelação, não apenas sobre quem Deus é, mas sobre quem Jó se tornaria após atravessar o vale.
Quando Deus finalmente se manifesta, Ele não explica cada detalhe do sofrimento. Ele não entrega um relatório completo dos acontecimentos. Em vez disso, Ele revela sua soberania. Jó entende que há uma sabedoria que ultrapassa sua capacidade de compreensão. E isso muda tudo. O propósito não estava apenas no que seria restaurado externamente, mas no que foi transformado internamente. Essa história nos ensina que o sofrimento que você não entendeu pode estar moldando uma fé mais profunda, uma confiança mais madura e um coração mais alinhado com a vontade divina. Assim como Jó, você pode não ver agora o sentido do que está vivendo. Mas isso não significa que não exista um propósito em ação. Muitas vezes, Deus está operando justamente quando tudo parece sem explicação. Pare por um instante e reflita. E se aquilo que hoje te causa dor estiver preparando você para uma compreensão espiritual que ainda não chegou? E se o silêncio de Deus não for ausência, mas um trabalho profundo acontecendo longe dos seus olhos? É com essa reflexão que seguimos adiante, porque o próximo ensinamento nos levará ainda mais fundo na maneira como Deus age quando o sofrimento parece contrariar todas as promessas. 2 Paulo e a dor que não interrompeu o propósito. Depois de contemplarmos o sofrimento silencioso de Jó, somos conduzidos a um testemunho ainda mais próximo da afirmação que ecoa no coração deste estudo. O próprio Paulo, autor das palavras que afirmam que todas as coisas cooperam para o bem, não escreveu isso a partir de uma vida confortável ou protegida da dor. Pelo contrário, sua história é marcada por perseguições, prisões, rejeições, enfermidades e constantes ameaças de morte. Ainda assim, ele ousa afirmar que até essas realidades cooperam para um bem maior. Paulo conheceu o abandono, conheceu o peso das correntes, conheceu o cansaço físico e espiritual de quem continua anunciando a verdade mesmo quando o corpo pede descanso. Em vários momentos, ele escreve de dentro de prisões, lugares onde, aos olhos humanos, tudo parecia indicar fracasso. No entanto, é justamente nesses contextos que nascem algumas das cartas mais profundas e transformadoras da fé cristã. Aquilo que parecia interrupção era, na verdade, instrumento. O sofrimento não paralisou o propósito. Ele o aprofundou. Existe algo revelador aqui. Paulo não interpreta sua dor como um sinal de que Deus falhou com ele. Ele compreende que sua missão não está condicionada às circunstâncias externas. Mesmo limitado fisicamente, sua fé permanece livre. Mesmo preso, sua palavra alcança comunidades inteiras. Isso nos ensina que o propósito de Deus não depende do cenário ideal para se cumprir. Muitas vezes, ele se manifesta exatamente quando tudo parece restrito, atrasado ou perdido. Quantas vezes você também sentiu que sua vida entrou em pausa por causa de uma dificuldade inesperada? Um diagnóstico, uma perda, uma crise financeira, um rompimento que te deixou sem chão. Assim como Paulo, talvez você tenha interpretado esse momento como um atraso. Mas e se, à luz da fé, esse tempo estiver sendo usado para gerar algo que só poderia nascer no silêncio e na limitação? Paulo aprendeu que a dor pode se tornar escola. Ele fala de uma força que se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Isso não é romantizar o sofrimento, mas reconhecer que Deus age de forma paradoxal. Onde esperamos força, Ele permite fragilidade. Onde esperamos controle, Ele ensina dependência. O sofrimento, então, deixa de ser apenas algo a ser suportado e passa a ser um lugar de encontro com uma graça mais profunda. Há também algo essencial na maneira como Paulo se posiciona diante da dor. Ele não nega o sofrimento, mas se recusa a permitir que ele defina sua identidade. Ele sabe quem é, sabe a quem pertence e sabe que sua história não está à mercê do acaso. Essa consciência transforma a maneira como ele atravessa as provações. O sofrimento continua existindo, mas já não governa sua esperança. Talvez hoje você esteja vivendo algo que te limita, que te impede de avançar como antes, que te obriga a desacelerar ou a repensar caminhos. À primeira vista, isso pode parecer perda. Mas, à luz da experiência de Paulo, pode ser preparação, pode ser refinamento, pode ser o terreno onde Deus está ajustando seu olhar, fortalecendo sua fé e alinhando seu coração com um propósito que ainda não se revelou por completo. É a partir dessa compreensão que seguimos adiante. Porque se o sofrimento não foi capaz de anular o chamado de Paulo, ele também não tem poder para anular aquilo que Deus está construindo na sua vida. O próximo ensinamento nos ajudará a perceber como, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua conduzindo cada detalhe com sabedoria. 3. O salmo que revela o valor do fogo e da travessia.
Depois de compreendermos que o sofrimento não anulou o propósito na vida de Paulo, somos convidados a dar mais um passo e ouvir a voz de alguém que também atravessou dores profundas, mas aprendeu a interpretá-las à luz de Deus. Os Salmos não são textos distantes da realidade humana. Eles nascem do chão da vida, do medo, da perseguição, da espera e da angústia. Em um deles, o salmista afirma que Deus permite que passemos pelo fogo e pela água, mas não para nos destruir, e sim para nos conduzir a um lugar de abundância. Essa imagem é poderosa porque fala de processo. O fogo não aparece como punição, mas como meio de purificação. A água não surge como ameaça, mas como travessia. O sofrimento, nesse contexto, deixa de ser um sinal de abandono e passa a ser um caminho conduzido por Deus. O salmista reconhece que não chegou à plenitude evitando a dor, mas atravessando-a com a confiança de que o Senhor estava presente em cada etapa. Muitas vezes, queremos que Deus nos poupe do fogo. Oramos para não passar pela água. Pedimos atalhos, soluções rápidas e respostas imediatas. No entanto, a espiritualidade bíblica nos ensina que algumas transformações só acontecem quando aceitamos o processo. O ouro não é refinado sem calor. A fé não amadurece sem prova. O coração não se torna sensível sem ter sido quebrantado. O salmista não diz que gostou do sofrimento. Ele não celebra a dor em si. O que ele reconhece é o resultado. Ao olhar para trás, ele percebe que aquele período difícil foi conduzido por Deus com um propósito claro. O sofrimento não foi aleatório. Não foi desperdício. Ele se tornou um instrumento de crescimento espiritual e de confiança mais profunda no Senhor. Isso nos ajuda a compreender algo essencial sobre Romanos e sobre a afirmação de Paulo. Quando se diz que todas as coisas cooperam para o bem, não se está afirmando que todas as coisas são desejáveis, mas que todas podem ser usadas por Deus dentro de um plano maior. O fogo e a água não são o destino final. Eles são o caminho. O destino é o lugar de abundância, de amadurecimento e de intimidade com Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento de travessia. Um tempo em que sente que está sendo testado além do que pode suportar. Um período em que tudo parece incerto, instável e doloroso. O Salmo nos lembra que Deus não apenas observa esse processo à distância. Ele conduz. Ele acompanha. Ele sabe o momento exato de permitir e o momento certo de restaurar. Existe um consolo profundo nessa verdade. Você não entrou nesse fogo sozinho. Você não está atravessando essas águas por acaso. Há uma mão invisível guiando cada passo, mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. O sofrimento que hoje parece confuso pode, no futuro, se revelar como o ponto de virada da sua história espiritual. Ao compreender isso, algo começa a mudar dentro de nós. A dor não desaparece imediatamente, mas o desespero perde força. A ansiedade começa a ceder espaço à confiança. E o coração passa a descansar na certeza de que Deus não conduz seus filhos a processos sem sentido. Cada etapa tem um propósito, e cada travessia prepara o terreno para algo maior. É com essa consciência que seguimos adiante, porque o próximo ensinamento nos mostrará como Deus age também no silêncio, quando parece que nenhuma resposta está chegando e o sofrimento se estende além do que imaginávamos suportar. 4. Tobias e o sofrimento que parecia injusto, mas escondia uma cura. Se o testemunho de Paulo nos mostra que a dor não interrompe o propósito, a história de Tobias nos ajuda a compreender algo ainda mais delicado. Há sofrimentos que parecem completamente injustos, sem qualquer relação com escolhas erradas ou faltas espirituais. Tobias era um homem justo, fiel à lei, dedicado à oração e às obras de misericórdia. E, ainda assim, sua vida foi atravessada por uma dor inesperada que mudou completamente sua rotina e sua dignidade. Em um gesto simples de cuidado com os mortos, Tobias acaba perdendo a visão. De um dia para o outro, aquele homem íntegro se vê dependente, humilhado, limitado e mergulhado em tristeza profunda. Sua cegueira não nasce do pecado, nem de uma decisão equivocada. Ela nasce no caminho da fidelidade. Isso nos confronta diretamente, porque muitas vezes acreditamos que, se estivermos fazendo tudo certo, estaremos protegidos de grandes dores. A história de Tobias desmonta essa ideia. O sofrimento de Tobias afeta não apenas seu corpo, mas também sua fé. Ele ora, lamenta, questiona e chega a pedir a morte. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Sara também sofre em silêncio, carregando uma dor diferente, mas igualmente profunda. Dois sofrimentos distintos, duas histórias que parecem desconectadas, mas que, no plano de Deus, caminham em direção ao mesmo propósito.
É aqui que começamos a perceber algo essencial. Quando Paulo afirma que todas as coisas cooperam, ele está falando de uma trama invisível que liga dores, tempos e pessoas de maneiras que não conseguimos enxergar. Deus envia o arcanjo Rafael, não apenas como mensageiro, mas como companheiro de jornada. Tobias, o filho, caminha sem saber que está sendo guiado. Ele segue instruções que parecem estranhas, passa por experiências que não compreende totalmente, mas cada passo está alinhado a uma cura que ainda não se revelou. A cegueira do pai, a dor de Sara, a viagem do filho, tudo coopera silenciosamente para um desfecho que nenhum deles conseguiria planejar sozinho. Quando a cura finalmente acontece, ela não revela apenas a restauração da visão física. Ela revela algo mais profundo. Deus esteve presente o tempo todo, mesmo quando parecia distante. O sofrimento não foi ausência divina, foi preparação. A dor não foi castigo, foi caminho. Tobias descobre que aquilo que parecia um atraso era, na verdade, um processo de alinhamento espiritual e familiar. Essa história nos ensina que nem sempre entendemos o sofrimento enquanto estamos dentro dele. Muitas vezes, só conseguimos reconhecer o propósito quando olhamos para trás. Mas isso não significa que o propósito não esteja ativo no presente. Assim como Tobias, você pode estar vivendo algo que parece injusto, pesado e difícil de aceitar. Talvez você tenha sido fiel, tenha feito o bem, tenha orado, e mesmo assim a dor chegou. A fé madura não ignora essas perguntas. Ela aprende a conviver com elas sem perder a confiança. A história de Tobias nos lembra que Deus age por meio de caminhos simples, encontros aparentemente casuais e processos que exigem paciência. O sofrimento que hoje escurece sua visão pode estar preparando uma revelação que trará cura, não apenas para você, mas para outros ao seu redor. É com essa certeza que avançamos, porque quando começamos a perceber que Deus trabalha mesmo no que parece injusto, nosso olhar se amplia. E é exatamente isso que o próximo ensinamento irá aprofundar. Como Deus transforma perdas aparentes em instrumentos de crescimento espiritual quando tudo parece fora do lugar. 5. Davi e o tempo em que a promessa parecia contradizer a realidade. Depois de compreender que até o sofrimento injusto pode esconder uma cura, somos levados a outro aspecto essencial do propósito divino, o tempo. A história de Davi nos revela como Deus permite que exista uma distância dolorosa entre a promessa e o seu cumprimento. Davi foi escolhido, ungido e separado ainda jovem. Sobre ele foi declarada uma palavra clara de futuro. No entanto, entre a unção e o trono, existe um longo caminho marcado por medo, perseguição e sensação de abandono. Logo após receber a promessa, Davi não caminha em direção ao conforto, mas ao deserto. Aquele que foi escolhido passa a ser caçado. O futuro rei se torna fugitivo. O ungido precisa se esconder em cavernas, dormir em lugares improváveis e conviver diariamente com a ameaça da morte. Para quem observa de fora, parece incoerente. Como alguém escolhido por Deus pode viver uma realidade tão oposta à promessa recebida? É nesse ponto que muitos se perdem espiritualmente. Quando a realidade começa a contradizer aquilo que acreditamos que Deus nos prometeu, surge a tentação de achar que erramos ao ouvir, que nos iludimos ou que Deus mudou de ideia. Davi também poderia ter pensado assim. Ele teve oportunidades de tomar o controle da situação, de forçar o cumprimento da promessa com as próprias mãos. Mas ele escolhe esperar. O sofrimento de Davi não estava apenas nos perigos externos, mas na tensão interna entre confiar e duvidar, entre esperar e agir por impulso, entre acreditar que Deus ainda estava no controle ou ceder ao desespero. E é exatamente nesse espaço que o propósito começa a se aprofundar. Deus não estava apenas preparando um rei. Estava formando um coração segundo o seu querer. Enquanto foge, Davi escreve salmos. Enquanto é perseguido, ele aprende a depender. Enquanto se sente esquecido, ele desenvolve intimidade com Deus. Aquilo que parecia atraso era formação. Aquilo que parecia contradição era alinhamento. O tempo do sofrimento não anulou a promessa, ele a amadureceu. Quantas vezes você também recebeu algo no coração? Com o passar do tempo, começou a questionar se aquilo ainda faz sentido. A espera prolongada pode gerar cansaço espiritual. O silêncio pode parecer abandono. Mas a história de Davi nos ensina que Deus não se atrasa. Ele trabalha em camadas que não vemos. Ele usa o tempo difícil para retirar excessos, ajustar intenções e fortalecer a fé. O propósito de Deus não se cumpre apenas no resultado final, mas no processo que nos transforma até lá. Se Davi tivesse chegado ao trono sem passar pelo deserto, talvez tivesse o título,
mas não o coração preparado. Assim também acontece conosco. O sofrimento que hoje parece apenas dor pode estar construindo em você a maturidade necessária para sustentar aquilo que Deus ainda vai entregar. Essa compreensão nos leva a um nível ainda mais profundo da fé, porque o próximo ensinamento nos mostrará que até mesmo as perdas irreversíveis, aquelas que não podem ser desfeitas, também cooperam dentro do mistério do plano divino. 6. Maria aos pés da cruz e o sofrimento que não pôde ser evitado. Depois de refletirmos sobre o tempo doloroso entre a promessa e o cumprimento, chegamos a um dos sofrimentos mais profundos e silenciosos das Escrituras. O sofrimento que não pôde ser evitado, adiado ou explicado. Maria, a mãe de Jesus, vive uma dor que nenhuma promessa aparente parece aliviar. Ela não sofre por erro, não sofre por desobediência, não sofre por falta de fé. Ela sofre porque ama, e porque participa, de forma íntima, do mistério da salvação. Desde o início, Maria carrega palavras que não são fáceis. Ouve que uma espada atravessaria sua alma, mas nenhuma palavra prepara verdadeiramente o coração para o momento em que ela vê seu filho pregado numa cruz. Ali não há milagre visível. Não há intervenção imediata. Não há explicações celestes que amenizem o impacto. Há apenas permanência. Maria permanece de pé, em silêncio, em fidelidade. Esse é um tipo de sofrimento que confunde profundamente nossa fé. Porque muitas vezes acreditamos que, se Deus tem um propósito, Ele irá poupar-nos da dor extrema. Mas a cruz nos ensina o contrário. O plano de Deus passa, em certos momentos, por dores que não são retiradas, mas assumidas. Maria não entende tudo, mas confia. Ela não controla nada, mas permanece. E essa permanência se torna participação ativa no mistério da redenção. O sofrimento de Maria não é inútil. Ele está ligado diretamente à salvação de muitos. Enquanto ela chora, algo eterno está sendo gerado. Isso nos revela uma verdade desconcertante. Existem dores que não são resolvidas nesta vida, mas que cooperam para algo muito maior do que a nossa compreensão imediata. Dores que não produzem respostas rápidas, mas geram frutos eternos. Quantas vezes você também viveu algo que não pôde evitar? Uma perda definitiva. Uma despedida sem retorno. Uma situação que nenhuma oração mudou da forma como você esperava. A fé cristã não ignora essas realidades. Ela nos ensina a atravessá-las com confiança, mesmo quando o coração está em pedaços. Maria nos mostra que permanecer fiel no sofrimento já é, por si só, um ato de fé profunda. A cruz não foi o fim da história, mas Maria não viu a ressurreição naquele mesmo instante. Houve um tempo de espera, de silêncio, de luto. Esse intervalo entre a dor e a glória também faz parte do propósito. Deus não apressa esse processo, porque Ele amadurece o coração e purifica a esperança. Ao contemplarmos Maria aos pés da cruz, compreendemos que nem todo sofrimento será retirado, mas nenhum será desperdiçado. Mesmo aquilo que não entendemos, mesmo o que não podemos mudar, está misteriosamente ligado ao plano de Deus. E é essa certeza que nos conduz ao próximo ensinamento, onde veremos como Deus transforma o luto em esperança quando tudo parece definitivamente perdido. 7. A ressurreição de Lázaro e o sofrimento que parecia ter chegado tarde demais. Depois de contemplarmos o sofrimento que não pôde ser evitado aos pés da cruz, somos conduzidos a uma dor ainda mais familiar para muitos de nós, aquela que carrega a sensação de atraso. A história da ressurreição de Lázaro nos apresenta um sofrimento marcado pela espera frustrada, pela oração aparentemente ignorada e pela amarga impressão de que, se Deus tivesse agido antes, tudo poderia ter sido diferente. Marta e Maria enviam um recado cheio de fé e confiança. Elas não pedem explicitamente um milagre. Apenas dizem que aquele a quem Jesus ama está doente. Existe ali uma certeza silenciosa de que ele viria. Mas Jesus demora. E essa demora muda tudo. Lázaro morre. O tempo passa. A esperança parece se dissolver. Quando Jesus finalmente chega, a dor já está instalada, o luto já tomou conta da casa, e a fé agora luta contra a decepção. A frase de Marta ecoa no coração de todos que já sofreram uma perda. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Não é uma acusação aberta, mas é uma confissão honesta. Quantas vezes você também pensou algo parecido? Se Deus tivesse agido antes, se a resposta tivesse vindo no tempo que você esperava, se o socorro não tivesse tardado. Esse tipo de sofrimento carrega um peso especial, porque mistura fé com frustração. Jesus não repreende Marta por sua dor. Ele a conduz a um nível mais profundo de compreensão. Ele não diz apenas que fará algo.
Ele revela quem ele é. Ele se apresenta como a vida que ultrapassa o limite da morte. O sofrimento, então, deixa de ser apenas um evento trágico e se torna um cenário de revelação. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, preparação para que algo maior fosse manifestado. O choro de Jesus diante do túmulo nos ensina algo essencial. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele não observa o sofrimento à distância. Ele entra nele. Ele chora conosco. Isso muda completamente a forma como enxergamos a espera e o silêncio. A demora não significa descaso. Muitas vezes, ela está ligada a um propósito que só pode se revelar quando todas as possibilidades humanas se esgotam. A ressurreição de Lázaro acontece quando já não havia expectativa. Quando todos acreditavam que era tarde demais. E é exatamente aí que o milagre se manifesta. Isso nos ensina que, mesmo quando achamos que o tempo passou, que a situação não tem mais solução, Deus ainda pode agir. O sofrimento que parecia definitivo se transforma em testemunho. Talvez você esteja vivendo algo que acredita ter perdido o tempo certo. Um sonho que morreu. Uma relação que se rompeu. Uma oportunidade que não voltou. A história de Lázaro nos lembra que, para Deus, o fim nunca é o fim quando ele decide intervir. O atraso aparente pode estar preparando uma revelação mais profunda da sua glória e do seu cuidado. Com essa esperança renovada, avançamos para o próximo ensinamento, onde veremos como até as dores interiores, aquelas que ninguém vê e quase ninguém entende, também cooperam no processo de cura e transformação espiritual. 8. Os salmos e a dor que se transforma em oração. Depois de compreendermos que até o que parece ter chegado tarde demais pode se tornar lugar de revelação, somos conduzidos a um tipo de sofrimento ainda mais silencioso e comum, a dor interior. Aquela que não deixa marcas visíveis, mas pesa profundamente no coração. Os salmos nos oferecem um retrato honesto dessa experiência humana diante de Deus. Neles, não encontramos uma fé artificial, mas uma espiritualidade que atravessa angústia, medo, desânimo e sensação de abandono. Os salmistas não escondem sua dor. Eles a colocam diante de Deus com palavras cruas, perguntas difíceis e emoções intensas. Há gritos de socorro, confissões de cansaço, noites de insônia e lágrimas que se tornam linguagem de oração. Isso nos ensina algo essencial. O sofrimento que não conseguimos explicar pode, ainda assim, ser apresentado a Deus. A dor não precisa ser organizada para ser acolhida. Ela precisa apenas ser verdadeira. Muitos acreditam que fé madura é aquela que não questiona. Os salmos revelam o contrário. A fé profunda é aquela que permanece em diálogo mesmo quando o coração está ferido. Quando o salmista pergunta por que Deus parece distante, ele não está se afastando, mas se aproximando. Ele escolhe não se fechar no silêncio, mas transformar sua angústia em clamor. Isso muda completamente a forma como o sofrimento atua na vida espiritual. Aos poucos, algo começa a acontecer nesses textos. A dor não desaparece imediatamente, mas a perspectiva muda. O lamento dá lugar à confiança. O desespero se transforma em entrega. O sofrimento, quando levado à presença de Deus, deixa de ser um peso isolado e passa a ser parte de uma relação viva. É nesse processo que entendemos como todas as coisas cooperam, inclusive as dores que ninguém vê. Quantas vezes você também carregou angústias que não soube explicar, medos que não ousou compartilhar, cansaços que não encontraram palavras? Os salmos nos ensinam que Deus acolhe até aquilo que não conseguimos organizar. Ele escuta o coração antes mesmo das frases. A dor interior, quando oferecida em oração, se torna caminho de cura. Há um movimento constante nos salmos, da queixa à esperança. Nem sempre rápido, nem sempre linear, mas real. Isso nos mostra que o propósito de Deus não está apenas em retirar o sofrimento, mas em nos ensinar a atravessá-lo sem perder a fé. A dor que se transforma em oração não desaparece instantaneamente, mas deixa de nos dominar. Essa transformação interior prepara o terreno para o último ensinamento antes da conclusão. Porque, depois de compreender que Deus age até nas dores invisíveis, somos convidados a olhar para aquilo que Paulo realmente quis nos ensinar ao afirmar que todas as coisas cooperam. No próximo bloco, veremos como essa cooperação não termina aqui, mas aponta para um horizonte eterno que redefine completamente o sentido do sofrimento. 9. A esperança eterna e o sofrimento que não tem a palavra final. Tudo o que foi refletido até aqui nos conduz ao coração da afirmação de Paulo. Quando ele escreve que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está pensando apenas no alívio imediato, nem na resolução rápida dos conflitos desta vida.
Ele está olhando para algo maior, mais amplo e definitivo. Ele está olhando para a esperança eterna. Uma esperança que não nega o sofrimento presente, mas o coloca dentro de um horizonte que vai além do tempo e das circunstâncias. Paulo compreendeu que existe uma realidade futura preparada por Deus que dá novo significado às dores do presente. O sofrimento, quando visto apenas pelo agora, parece injusto, pesado e, muitas vezes, insuportável. Mas quando visto à luz da eternidade, ele deixa de ser absoluto. Ele não desaparece, mas perde o poder de definir o fim da história. O que hoje machuca não é eterno. O que hoje pesa não será para sempre. Essa esperança não é fuga da realidade. É sustentação para atravessá-la. Paulo sabia que a criação inteira geme, que o ser humano geme, que a vida carrega dores inevitáveis. Mas ele também sabia que esses gemidos não são vazios. Eles apontam para uma restauração que ainda não vemos plenamente, mas que já começou a agir em nós. O sofrimento passa a ser, então, um sinal de que este mundo não é o destino final. Quantas vezes você já se perguntou se a dor que vive hoje terá algum sentido no futuro? A esperança cristã responde que sim, ainda que esse sentido não seja totalmente revelado agora. Deus não prometeu uma vida sem lágrimas, mas prometeu que nenhuma lágrima será ignorada. Tudo o que foi vivido com fé, tudo o que foi suportado com confiança, tudo o que foi entregue a Ele será transformado. Essa perspectiva muda profundamente a forma como atravessamos os dias difíceis. O sofrimento deixa de ser um fim e se torna passagem. A dor deixa de ser sentença e se transforma em caminho. Paulo entendeu que o bem que coopera através de todas as coisas nem sempre se manifesta como conforto imediato, mas como preparação para algo que ultrapassa esta vida. Quando olhamos para a eternidade, percebemos que Deus está nos conduzindo para um lugar onde o sofrimento não terá mais espaço. Essa certeza não elimina a dor de hoje, mas impede que ela nos destrua por dentro. A esperança eterna nos lembra que Deus está escrevendo uma história maior do que conseguimos enxergar agora, e que cada capítulo, inclusive os mais difíceis, está sendo usado para nos conduzir a esse desfecho definitivo. É com essa compreensão que chegamos ao momento final desta reflexão. Porque, se todas as coisas cooperam, é justamente porque nenhuma dor é em vão quando colocada nas mãos de Deus. E é isso que nos permitirá encerrar este estudo com o coração fortalecido e a fé renovada. 10. A ação silenciosa do Espírito Santo no meio da dor. Depois de compreender que o sofrimento não tem a palavra final porque existe uma esperança eterna, somos conduzidos a uma dimensão ainda mais profunda e, muitas vezes, invisível da fé cristã. A ação silenciosa do Espírito Santo no meio da dor. Há sofrimentos em que nada muda externamente. As circunstâncias permanecem difíceis, as respostas não chegam e o cenário parece estagnado. Mas é exatamente nesses momentos que o Espírito age de forma mais profunda e transformadora. O Espírito Santo raramente se manifesta como esperamos. Ele não costuma anunciar sua presença com ruídos, explicações imediatas ou soluções instantâneas. Sua obra é discreta, interior, paciente. Enquanto o coração clama por mudanças externas, o Espírito trabalha no interior, reorganizando afetos, curando feridas invisíveis e sustentando a fé quando ela já não se apoia em emoções ou resultados. Paulo compreendeu isso de maneira profunda. Ele sabia que, quando faltam palavras, quando a dor confunde até a própria oração, o Espírito intercede no íntimo do ser humano. Há momentos em que não sabemos o que pedir, nem como pedir. Há apenas cansaço, lágrimas e silêncio. E é justamente aí que o Espírito atua, transformando gemidos em oração, dor em entrega e fragilidade em abertura para a graça. Essa ação silenciosa explica por que algumas pessoas atravessam sofrimentos intensos sem perder a fé, enquanto outras se quebram diante de dores aparentemente menores. Não se trata de força pessoal, mas de uma sustentação interior que não vem de nós. O Espírito consola sem tirar a dor imediatamente. Ele fortalece sem eliminar o peso. Ele sustenta sem revelar todo o caminho. Sua presença não remove o vale, mas impede que o vale nos destrua. Quantas vezes você já percebeu que, mesmo sofrendo, algo dentro de você permanecia de pé? Mesmo cansado, você continuou orando. Mesmo ferido, você não abandonou Deus. Mesmo sem respostas, você seguiu caminhando. Essa perseverança silenciosa não nasce do acaso. É sinal de uma obra interior acontecendo longe dos olhos humanos. O Espírito age quando ninguém vê, inclusive quando nós mesmos não percebemos. O sofrimento, então, deixa de ser apenas um tempo de espera e se torna um espaço de formação espiritual.
O Espírito vai moldando o coração, purificando intenções, ensinando a confiar sem garantias e amar sem compreender tudo. Essa obra é lenta, mas profunda. Quando finalmente olhamos para trás, percebemos que não somos mais os mesmos. A dor não apenas passou, ela nos transformou. Essa ação silenciosa também nos prepara para acolher o propósito quando ele se revela. Sem esse trabalho interior, muitas bênçãos não seriam sustentáveis. O Espírito prepara o interior para que, no tempo certo, possamos compreender, receber e viver aquilo que Deus permite. O sofrimento não foi vazio. Ele foi habitado pela presença divina. Compreender essa obra invisível nos leva ao fechamento desta jornada. Porque, se todas as coisas cooperam, é também porque o Espírito Santo nunca esteve ausente, nem mesmo nos dias mais escuros. E é com essa certeza que agora nos aproximamos da conclusão final deste estudo. 11. Conclusão e Call to Action. Se você chegou até aqui, saiba que isso não é comum. Poucas pessoas permanecem até o final de um estudo como este. Isso revela algo muito profundo sobre você. Revela que sua fé não é superficial. Revela que, mesmo tendo sofrido, mesmo tendo passado por dias que não entendeu, você não desistiu de buscar sentido à luz de Deus. Existe algo em seu coração que ainda acredita que nenhuma dor foi em vão. Ao longo desta jornada, você foi conduzido a compreender que o sofrimento não é um erro no plano divino. Ele não é sinal de abandono, nem prova de que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, à luz da palavra, vimos que até os momentos mais escuros cooperam silenciosamente para um bem maior. Um bem que nem sempre se manifesta como alívio imediato, mas como transformação interior, amadurecimento espiritual e esperança que ultrapassa esta vida. Talvez hoje você ainda não consiga nomear o propósito da dor que viveu ou que está vivendo. E tudo bem. A fé cristã não exige que você compreenda tudo agora. Ela convida você a confiar. A confiar que Deus esteve presente no seu pior dia. A confiar que o Espírito Santo agiu mesmo quando você só sentia cansaço. A confiar que aquilo que tentou te destruir está sendo usado para te fortalecer de uma forma que você só perceberá plenamente mais adiante. Se este estudo falou com você, eu te convido a escrever nos comentários a frase: confio mesmo sem entender. Essa frase é mais do que palavras. Ela é um compromisso espiritual. É um sinal de que você chegou até o fim e escolheu confiar, mesmo sem respostas completas. Ao escrever isso, você se une a outros que decidiram permanecer firmes, mesmo em meio à dor. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo em silêncio. Muitas pessoas não conseguem mais orar, mas conseguem ouvir. Muitas não conseguem falar com Deus, mas Deus pode falar com elas através desta mensagem. Inscrever-se neste canal não é apenas seguir um conteúdo. É escolher caminhar acompanhado espiritualmente. É manter acesa uma chama em um mundo que tenta apagar a fé todos os dias. Se você ainda não está inscrito, reflita com sinceridade. Por que não se unir a um espaço que fortalece sua fé e sustenta sua esperança? E se você já está inscrito, sinta orgulho disso. Você faz parte de algo maior. Quando este vídeo terminar, não saia imediatamente. Permaneça em silêncio por alguns minutos. Deixe a música de fundo tocar. Respire. Permita que a paz de Deus encontre o seu coração. Aproveite esse momento para oferecer algumas palavras de louvor e agradecimento ao Senhor pelo dia de hoje, pela sua vida e até pelas dores que um dia farão sentido. Não pause o vídeo. Não interrompa esse instante. Às vezes, é no silêncio que Deus fala mais profundamente. Que você saia daqui com a certeza de que todas as coisas cooperam, inclusive aquelas que você ainda não entendeu. Que a paz de Cristo permaneça com você. Parte inferior do formulário.